Bom dia. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Salmo 100. Salmo 100. Amém? Amém. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração, a sua fidelidade. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Eu queria que você fixasse o verso 2. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos. Ou uma outra versão diz com hinos de louvor. Amém? Eu estava, esses dias, há um tempo atrás, não me recordo ao certo se foi 2 ou 3 domingos, eu falei sobre aquele milagre que Jesus operou da multiplicação dos pães. Vocês se lembram? Sim. E tem um texto dentro daquele milagre que tem a ver um pouquinho com o que eu queria falar com vocês esta manhã. Está no Evangelho de João, capítulo 6, né? Onde ele fala ali de todo aquele acontecimento da multiplicação dos pães, né? Mas o que eu queria enfatizar é o verso 12 de João 6. Porque ele diz assim... Achei que tinha marcado aqui, não marquei, perdão. João 6. Ele diz assim: E quando, versículo 12, e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Então lembra, Salmo 100, verso 2, diz que nós precisamos fazer a obra do Senhor com alegria. E quando o milagre de Deus acontece na minha e na tua vida, sobra algo. E o que nós temos feito com aquilo que tem sobrado? O tema que eu queria dar para essa mensagem hoje é qual o impacto de um milagre na nossa vida. Qual é o impacto de um milagre na nossa vida? Uma outra pergunta que me vem à mente é o que nós temos feito com os resultados do milagre de Deus na nossa vida. Você se lembra de algo que Deus fez extraordinário na sua vida? Consegue trazer a memória? Qual o reflexo desse acontecimento na sua vida?
Nós não podemos esquecer que esse milagre foi um milagre de provisão. E João está destacando aqui que Deus, quando Ele opera algo, Ele amplia. Não só a bênção que aconteceu na nossa vida, mas também a visão de como a gente vê o milagre. Jeremias, se você quiser anotar, né? Jeremias 31:14, diz assim: o meu povo será saciado pela minha bondade. Oh, a bondade de Deus nos sacia. Mas aí vem algumas coisas na minha cabeça, alguns pensamentos, né? Como que a gente tem medido essa saciedade na nossa vida? Qual o critério que a gente tem usado para medir as bênçãos que Deus tem nos dado? Qual é a régua? Não regra, régua. Como a gente está medindo? Porque se a gente observar um detalhe nesse milagre, que embora o Senhor tenha feito o sobrenatural para suprir as necessidades do povo ali, Ele não permitiu que se perdesse nada. Não é isso que o texto diz? Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Queridos, me permita fazer mais uma vez a pergunta. O que a gente tem feito com os resultados dos milagres de Deus na nossa vida? Sabe por quê, amados? Porque eu tenho, assim, percebido e orado diante de algumas situações, circunstâncias. E ontem eu louvo a Deus porque eu tive a confirmação disso em cima de uma palavra que a gente recebeu ontem. A gente tem perdido a nossa régua. A gente está começando a medir as coisas pelo critério do mundo. E uma das coisas que eu queria destacar essa manhã, que eu e você não conseguimos medir pelos critérios do mundo, é a alegria. Porque a alegria que a Bíblia nos ensina não é a alegria que o mundo quer ensinar. Não é a felicidade que o mundo quer ensinar. Porque eu não sei se você percebe, a felicidade do mundo ela é passageira. Mas a alegria do Senhor, ela é um dom. Quem se lembra quais são os frutos do Espírito? Bondade, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, domínio próprio, fé. Contra esses não há ação do inimigo. A alegria, ela é um fruto do Espírito Santo na nossa vida. A alegria, ela é a bênção de Deus, mesmo que a gente não veja a resposta para um pedido de oração. Amém. Isso não quer dizer que a gente não está alegres. A alegria é mais que um sentimento que a gente tente nutrir, ou fruto de uma circunstância favorável na nossa vida. A alegria é resultado da nossa íntima comunhão com o Espírito Santo. E como eu falei agora há pouco, esta alegria divina, ela não é fruto dos nossos esforços humanos. Essa alegria vem do alto. Ela é gerada pelo Pai. Ela é a ação concreta do Espírito Santo na nossa vida. Ela é o estandarte da presença do Espírito Santo na nossa vida.
E eu queria destacar um pouquinho, para a gente entender um pouco acerca da alegria, e alguns pontos que é importante a gente entender. O primeiro ponto que eu queria destacar é por que essa alegria tem origem divina. Nós precisamos entender isso. Porque senão vem uma situação ou a gente enfrenta um momento de dificuldade na nossa vida, parece que a primeira coisa que o diabo mina da nossa vida, da vida do cristão, é a alegria. Estou certo ou não? Sim. E aí é o nosso erro. Sabe por quê, amados? Nós não podemos produzir a alegria gloriosa com armas, com situações do mundo. Ela não é fabricada no mundo. Ela não é resultado de uma felicidade mundana. Não é resultado de uma torta de morango com aquele chantilly. Que delícia, né? Nossa! Minha alegria, né? A alegria de gordinho é aquilo, né? Isso é carnalidade, amados. É verdade. Vocês percebem o critério? É carnalidade isso. O meu perigo está aí, eu não sei qual é o seu. O que traz essa falsa alegria na nossa vida? Será que não é o desejo de uma férias, o desejo de ir para algum lugar, o desejo de realizar algo, concretizar algo? E algo também importante eu dizer aqui, que essa alegria do alto, ela não é resultado de uma personalidade amável. Nem muito menos de alguém que tem um temperamento dócil. Porque isso às vezes é a natureza da pessoa. Ela tem esse temperamento, mas ela por dentro é emburrada. Mas por dentro, ó, tá assim. A pessoa é um poço de mansidão, só que por dentro está maquinejando, arquitetando matar milhares. Pensa aí, rapidinho você vai trazer alguém na cabeça. Alguém assim. Na minha cabeça, eu puxo, sabe quem me vem à mente? O Putin. Eu vejo aquele homem, está sempre com um sorrisinho assim, vocês perceberam ou não? Só que está matando milhares. Que raio de alegria é essa? Tirar vidas? Essa alegria não tem origem celestial. Ela é carnal. Porque Deus é a fonte real e verdadeira da nossa alegria. Só na presença do Senhor há plenitude de alegria. Só na presença do Senhor é que a gente sacia a nossa alma. E quer ver algo aqui importante, amados? A alegria, ela é um presente de Deus para nós. Ela é como um dia de sol assim, ó. Olha que bonito, né? Um dia de sol assim que alegra. Porque a gente às vezes tem aquela concepção assim que um dia fechado, né? Cinza, com frio, né? Não é com chuva, com traje. Parece que a gente tem essa concepção. Não, a alegria do Senhor, ela é indiferente da circunstância ou que está ao nosso redor. Ela preenche a nossa alma. A alegria do Senhor espanta tudo aquilo que faz a gente parar, nos depreciar. Porque o que o inimigo quer é exatamente isso: minar a alegria do nosso coração e nos fazer o quê? Nos deprimir. Perder a esperança. E é tão interessante a gente pegar o pensamento dos apóstolos, né, que eles tinham alguns conceitos interessantes, né? Por exemplo, o
apóstolo Paulo, ele fala em Romanos 12, 15, alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Vocês percebem? Isso não quer dizer que a alegria do Senhor não está em nós. A alegria ela é tão maravilhosa, porque ela, além de ser maravilhosa, ela contagia. Porque não sei, nós estamos vivendo dias assim, onde a primeira coisa que a gente conversando naturalmente, vocês percebem que as pessoas estão sempre olhando para o lado negativo. Não vai dar certo, as coisas não vão acontecer. Vai... Para! O Cláudio fala uma expressão para mim que eu gosto, né? Ele fala assim, Chico, mas você sempre vê o copo cheio. Eu vou sempre continuar olhando o copo cheio. Por quê? Porque eu sei aonde Cristo está me levando. Amém. Eu nunca vou deixar de ver o copo cheio. Que isso te contagie. Amém. Agora, eu posso olhar e ver o copo vazio. Isso vai me levar aonde? Eu só vou ver as coisas se afundando. Mas a esperança do Senhor é a nossa força. Amém. Alegrai-vos com os que se alegram. E quer ver aqui algo que me deixa assim intrigado, né? Por que às vezes a gente para de dar testemunho? Porque ficou no conceito aquele síndrome do Uruca. Acho que é só os velhos que sabem, viu, Ana? Uruca é aquele cara, ó dia, ó azar, nada dá certo, né? Nada vai funcionar. Você vai conversar com ele, não vai dar certo, não vai funcionar. Isso contagia também. O Senhor não nos chamou para sermos urucas. Pelo contrário, Ele chamou nós para levarmos uma alegria que contagia. Sabe por quê? Essa alegria é característica do céu. E aqui é o segundo ponto que eu queria destacar. Porque a alegria, ela tem uma natureza sobrenatural. E sabe por que ela tem uma natureza sobrenatural? Ela veio do céu. E ela se materializou. E ela se materializou e se lançou luz. Sabe quem? Jesus. Vocês se lembram? Qual foi a mensagem? Eu fico até imaginando a cena, né? Porque os doutores da lei de Jerusalém não viram. Mas os magos viram. E os pastores que estavam no deserto viram. Aí eles viram a estrela, né? Parou em cima da manjedoura lá. Qual foi a mensagem dos anjos para os pastores? Quem se lembra? É muito importante isso. Vou dar uma dica, está em Lucas 2. Porque a alegria que a Bíblia nos ensina, ela faz parte do próprio conteúdo do Evangelho. Porque o Evangelho é as boas novas de grande alegria. Acharam? Lucas 2:10. 10 aqui. O que diz? E o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Essa alegria é para mim e para você hoje. Jesus veio e Ele instaurou essa alegria. Amém. E essa alegria Ele instaurou e ela brilha. E ela tem que brilhar através de mim e de você. Precisa se contagiar as pessoas. Porque o reino de Deus, Ele está dentro de nós. É a alegria do Espírito Santo que está em mim e em você. Como eu já disse aqui, o fruto do Espírito Santo é a alegria. E a ordem de Deus é alegrai-vos. E interessante que quando Paulo falando sobre isso, ele diz assim, alegrai-vos. Mais uma vez digo, alegrai-vos. Por que repete tanto essa palavra? Me intriga. Não sei se intriga você. Eu gostava muito
eu não me lembro agora quem, mas dizia assim, eu não quero errar quem falou, mas a pessoa dizia assim, que quando o Senhor repete algo, Ele está trazendo uma contestação, uma confirmação de um mandamento. Em verdade vos digo. Por que Ele está repetindo em verdade? Da mesma coisa. Alegrai-vos. Mais uma vez, alegrai-vos no Senhor. Porque é algo que a gente precisa lutar para que seja real, presente na nossa vida. Amados, porque senão a gente perde a alegria. Aí as coisas começam a ficar cinza na nossa vida. A gente não consegue mais ver a verdadeira alegria. Aí a gente começa a buscar aquilo que nos traga alegria. Só que essa alegria que a gente busca, ela é uma alegria mundana, ela é passageira, ela é rápida. Quer ver uma prova ou não? Eu estava vendo uns amigos comentando, eles foram assistir um jogo de futebol. É uma alegria. Aí ele falou para mim assim, onde já se viu? R$400 para ver meu time perder. E perdeu bonito, né? Perdeu de 3 pro Flamengo, né? Não vou falar que time que era, mas vocês percebem? Você vai para se alegrar, paga, e chega lá, leva algo que não alegra. E sabe por que às vezes as pessoas têm dificuldade para entender isso, amados? Porque a gente tem, parece que a gente fica nessa convicção e fica querendo entender isso, que a alegria é um sentimento. Amados, a alegria não é sentimento. Da mesma forma que fica aquela coisa bonitinha, né? Qual que é o símbolo do amor? Aí fica aquela coisa, eu nem sei fazer, né? É assim, né? Não sei. Deixa eu dizer algo para vocês aqui. O símbolo do amor não é um coração. O símbolo do amor é a cruz. Foi na cruz que o sangue verteu. Foi na cruz que, por amor, eu e você estamos livres de toda condenação. Por isso que ela é boas novas de grande alegria. Por isso que o Evangelho é a boa notícia. Agora, como que eu vou pregar, Luiz, uma boa notícia com a cara assim? Eu trabalhei muitos anos no comércio, né? E a gente gostava de vender alguns produtos porque a gente acreditava naquilo que a gente estava vendendo. E uma das chaves de um bom vendedor é acreditar no produto que ele está vendendo. Então, deixa eu dizer para nós, né? Se a gente não acredita no Evangelho, como que a gente está transmitindo o Evangelho? Com tristeza, com o coração apertado, como um peso. Amados, o Evangelho é para ser transmitido com alegria. Ele é as boas novas. Não é uma alegria passageira. O mandamento de Jesus é que a gente não olhe apenas para as nossas limitações, mas para a gente olhe que Ele opera um milagre nas nossas limitações. Às vezes a gente fica preso em amarras de tradições. A gente fica preso e a gente não leva em consideração as circunstâncias que estão ao redor. Aí a gente não vê o milagre. E se o milagre acontece, a gente não dá o valor que o milagre que acabou de acontecer. Passa a acontecer sendo uma coisa assim. Aconteceu. E não alegra mais. Por quê? Porque a gente está buscando uma alegria que é uma falsa alegria. E deixa eu dizer aqui, eu não estou sendo masoquista, não. De falar que eu estou sofrendo e eu tenho que ficar... Não é aquilo, não.
Essa alegria, ela não precisa estar espantada num sorriso. Espantada não. Estampada, obrigado. Eu errei feio agora. Não, exato, é isso aí mesmo. Às vezes o rosto não vai estar, mas isso não quer dizer que eu não estou alegre. Porque, como eu disse, eu sei em quem eu tenho crido. Amém. Eu sei que Ele tem promessas de provisão para a nossa vida, ainda que a gente não esteja vendo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele vê o passado, o presente e o futuro. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Aqui que é um detalhe, que às vezes a gente dá tanta ênfase para o diabo, mas o diabo ele não é onipotente, onipresente e onisciente. Só Deus. Só Deus conhece os nossos pensamentos. O diabo não. Mas o diabo ele tem umas artimanhas que ele faz a gente falar. E quando a gente fala, a gente entrega. Ele sabe aonde nos atacar. O Senhor, Ele é diferente. Ele nos incentiva. Ele nos guia como cegos. Quer ver um exemplo? Salmo 119, versículo 105. O Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Eu fico assim, Senhor, o Senhor é meio redundante, né? Por que precisa tudo isso, né? Porque nós somos cegos. A gente não consegue ver. Então Ele ilumina os nossos pés, além de lançar luz no nosso caminho. Ele mostra. Por que Ele faz isso? Porque às vezes a gente não está percebendo, a gente não está discernindo o caminho correto. A gente precisa compreender que a verdadeira alegria, ela é estabelecida nele. A alegria tem Jesus Cristo como centro. Diferente da alegria humana. Porque a alegria humana, ela não é constante. Ela está, como eu disse, sujeita a variações, circunstâncias, né? E também ao desgaste da rotina, né? Porque às vezes acontece, eu usei o exemplo do futebol aqui, mas o time ganha e às vezes você nem se alegra por isso, né? Porque já está tão normal ganhar, né? Os palmeirenses que digam, né? Aí vem o quê? O orgulho, né? Somos o supra-sumo, né? Aí vem um timinho lá e dá uma rasteira, né? E o Corinthians vem a depressão, né? Aquela coisa. A Ponte Preta que é bom, né? Só ensina, né? Ensina o que é sofrer, né? Deus é bom. Isso vem, assim, para deixar claro para nós que a alegria do mundo, ela é sufocada por ações que está ao nosso redor. Aí, o que acontece? Você vai criando um sentimento que você para de mostrar a alegria. Porque você tem medo, porque o diabo vem e lança uma coisa assim, se eu demonstrar que eu estou alegre, vai vir uma situação e eu vou me abalar. Aí você vai ficando meio assim. Lembra a pergunta que eu fiz no começo? O que nós estamos fazendo com o resultado dos milagres da nossa vida? O que nós estamos fazendo? A alegria do Senhor, ela é resultado de algo que completa a nossa mente e coração. E faz a gente ficar firmes, ainda que a circunstância que está ao nosso redor não seja favorável.
Ainda que as coisas que estão acontecendo não sejam produtivas. E é dessa alegria que Pedro diz quando os irmãos foram dispersos, né? Vocês se lembram do texto? Eles iam ser perseguidos, não é isso que ele fala? Ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, a graça, a paz e a alegria vos sejam multiplicadas. Então, para de olhar para a circunstância e olha para a ação, o mover do Espírito Santo na nossa vida. Esse é o segredo. E aí o terceiro e último ponto que eu queria destacar é que a alegria que vem do céu, ela tem um propósito. Qual é esse propósito? Quando a gente desfruta desta alegria, a gente glorifica ao Senhor. Por isso que eu usei o Salmo 100, né? Que o salmista lá diz o quê? Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus e que o que ele nos fez e dele somos seu povo. Entrai por suas portas com ações de graças, com alegria. O Evangelho, a anunciação do Evangelho, nos faz viver e anunciar essa glória, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis. Deus vai cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Amém. Ele vai cumprir. Ele vai fazer muito mais além daquilo que pedimos ou imaginamos. Ele quer que a alegria dele se cumpra em nossas vidas. E a gente anuncie as boas novas com alegria, confiando no que ele está fazendo. Por isso que ele diz no Salmo 126, o motivo da alegria. Salmo 126, versículo 3, ele diz assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, sabe onde é resultado disso, amados? Depois de ficar 40 anos peregrinando no deserto. Grandes coisas. E por isso Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Né? Eu não tinha citado, está em Filipenses 4:4. Né? Se você quiser depois pesquisar. Então eu queria concluir essa mensagem dizendo assim, mais uma vez a pergunta: o que nós temos feito com os resultados dos milagres do Senhor na nossa vida? Eu creio que nenhum de nós aqui pode falar que Deus não tem feito. Deus tem feito. Amém. Mas o que nós estamos fazendo? Qual tem sido? Quantos cestos nós estamos enchendo? Pensa bem. Ali, como eu falei no início, alimentou aquela multidão de pessoas. E sobrou 12 cestos. E o Senhor falou: recolhei para que não se perca nada. Eu creio que a mensagem do Senhor para mim e para você hoje é porque se a gente não está guardando, não estamos observando, não estamos discernindo, a gente está perdendo. Porque quando a gente não guarda, a gente perde. E não é bom perder os resultados daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Sabe por quê? Porque com certeza o resultado do milagre de Deus na nossa vida, ele tem ainda algo a acrescentar.
Pode ser que você não esteja discernindo, percebendo agora, mas com certeza o resultado daquilo que ocorreu, de um milagre do Senhor, deixou uma sobra. E essa sobra ainda tem ações para fazer na nossa vida. Esse é o Deus que nós servimos. Por isso que a alegria do Senhor, ela é um testemunho e ela tem um poder transformador. Porque aonde a pregação do Evangelho chega, acontece transformação. As vidas são transformadas. Nós estamos vivendo mais do que nunca, né? Ainda, eu penso que com o advérbio, né? Advento, olha, estou de novo falando errado, perdão. O advento da tecnologia, né? Eu acho que eu já falei aqui, mas acho que é bom lembrar, né? Um dia perguntaram para um dos maiores papas da comunicação qual foi o maior advento que aconteceu na comunicação. Ele tirou um celular do bolso e ele falou assim, foi a invenção disso aqui. Isso aqui tem 32 GB de memória. Quando mandaram um homem para a Lua, a NASA usou 32 GB de memória nos computadores. Eu acho que tem até mais que 32 esse, né? Vocês percebem? Olha o poder da comunicação que está na nossa mão. Aí você pode dizer assim, Chico, mas é uma bênção. É uma bênção. Mas ele pode ser uma bênção ou uma maldição. Isso aqui está alegrando a sua vida ou está entristecendo a sua vida? A gente precisa refletir sobre isso. Não estou falando contra a tecnologia, porque eu creio que a tecnologia ela vem a nosso favor. Mas nós precisamos saber dominar. O que nós fazemos com a tecnologia? Esse é o... Porque hoje nós vivemos algo assim, que é tão rápido, está acontecendo algo lá na Ucrânia, você está sentado em casa, você está aqui, você está vendo o que está acontecendo. Full time, né? O que isso está fazendo com o nosso coração, com a nossa mente? Eu, outro dia, já dei uma dica, né? Que isso seja um motivo de oração, né? Que a gente não veja uma notícia, uma má notícia, e a gente não pode ficar indiferente. Eu creio que a gente tem que ficar atento, que seja um motivo de oração. Que isso não roube a alegria que nós temos daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém, amados? Amém. Que o Espírito Santo esteja falando, que a gente possa entender que mesmo vivendo toda essa situação tão terrível que nos puxa para a tristeza, a gente tem que sempre trazer na memória aquilo que nos traz alegria. Esse é o remédio. Chico, você está falando, né? Ontem nós tivemos um casal que perdeu um filho assim, de uma maneira bem tempestiva, né? Um jovem e tal, vida. E aí eles contaram para nós como é que foi o processo. E no finalzinho eu falei para o casal, eu estou saindo daqui tão alegre, né? Triste, claro, pelo acontecimento, mas alegre, como Deus operou na vida desse moço. E na vida de vocês também. Né? Vocês estarem contando tudo isso, o milagre, que ele, em algum momento, falou, eu estou curado. Um pastor foi lá e fazia um som de saxofone na boca. Ela ouviu, assim, não é um pastor, é um membro da equipe, um funcionário do hospital. E ele fazia isso, tocando saxofone, um louvor na boca, como se fosse um saxofone. E a Valéria ouviu isso e falou para ele, ele foi no quarto, ela falou, toca aquilo que você estava tocando lá fora, aquele louvor. E ele fez para o jovem. O jovem falou depois, né, o filho falou assim, eu estou curado. O anjo do Senhor está aqui. E ela achando que ele estava delirando. Né? E ele verdadeiramente teve toda essa passagem e Deus levou ele como
passarinho assim de boa, sabe? Ele entendeu que esse jovem que estava lá fazendo falou para ele o seguinte, falou, Guilherme, lembra o seguinte, Deus tem uma vida eterna inteirinha para você junto dele. Tá? É para essa vida que você vai. Você lembra do texto que você leu em Lucas 2? Sim. Como que os pastores estavam? Não, quando o anjo falou, não tenham medo, pois vos trago boas novas de grande alegria. Você percebe? Medo rouba alegria. O Evangelho ele não traz só as boas novas, ele traz as boas novas de grande alegria. Porque o que pode acontecer de pior comigo e com você hoje? Morrer? A gente tem promessa de vida eterna. Algo que eu era menino, eu ia no cemitério das saudades, né? E lá tem uma plaquinha que me intriga desde menino, né? Não sei se vocês percebem, tem umas plaquinhas escritas assim, jazigo eterno. Sabia que é uma mentira? Isso. Porque não é. Nós temos um jazigo lá na saudade. Na verdade, dois. Um pela parte do meu pai e uma parte da minha mãe. Se na minha família nós não tivéssemos um filho que tivesse filho homem, não poderia enterrar ninguém mais. Então não é eterno. Sim, o meu irmão Toninho tem um filho homem, então pelo Gabriel ainda continua sendo. Até a geração do Gabriel. Então as minhas filhas, os filhos delas ainda... Não, até as minhas filhas, porque o Gabriel é filho, né? Depois, se nenhum filho dele, se ele não tiver filho homem mais, para nele. Mas o Evangelho não é assim, porque o Evangelho nos promete vida eterna. Em Jesus nós temos promessa de vida eterna. Olha que alegria. Amém. E uma coisa mais legal ainda, com um corpo incorruptível. Não vai ter enfermidade mais. Não vai ter mais maldade. A gente vai voltar para a realidade do Éden. O leão e o cordeiro comendo junto. Não vai ter mais inimizade. Vida e vida plena. Amém, amados? Pai querido, nós queremos te agradecer esta manhã, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, ela nos alimenta, nos sacia. Eu quero te louvar, Pai, porque o Senhor preparou esse alimento. E o Senhor quer ainda falar ao nosso coração. Que nós possamos compreender que a alegria que o mundo tenta nos passar é uma alegria passageira. Mas só o Senhor nos conduz a uma alegria eterna. Só o Senhor nos traz essa alegria que traz a paz, que traz a saciedade. Por isso eu peço a Ti esta manhã, Senhor, fala ao nosso coração, Senhor, que nós possamos desfrutar desta verdade, Senhor. Que nós possamos compreender que a alegria do Senhor, a nossa força é. Ensina-nos essa verdade, Senhor. Eu peço a Ti em nome de Jesus, Pai. Ensina-nos essa verdade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Louvado seja o Senhor. Amém. Amém.